E aí, meu povo, será que vocês podem me dizer qual é a origem da vida? Como foi que tudo isso surgiu? Não pode não? Vamos conhecer algumas teorias? Vamos lá. A primeira teoria que a gente vai conhecer é a teoria do criacionismo. Essa teoria vai trazer pra gente a teoria de que tudo que existe hoje foi criado por um ser maior, que seria Deus. Essa teoria vai se basear onde? Na Bíblia. E dentro do livro Bíblia, existem vários outros livros. E o primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis, também conhecido como livro da criação. Nesse livro vai contar toda aquela história da criação do mundo, quando Deus fez o homem do pó e soprou as narinas dele, e de repente, lá estava o homem. E viu Deus como ele não estava bem sozinho, fez ele pegar no sono, tirou a costela do homem, que foi Adão, e pá, fez Eva. Num passo de mágica, a mulher também estava lá, certo? Onde? No paraíso do Éden. Quem conta essa história? O livro de Gênesis. Então, toda essa criação de que Deus teria dito haja luz e houve luz, que houve separação entre a terra e águas, e de que Deus teria criado os animais e a natureza, tudo isso o livro de Gênesis conta pra gente, certo? E isso fundamentou uma teoria cristã judaica, que é a teoria do criacionismo. A gente passa para a próxima teoria, que é a teoria do evolucionismo, que é a teoria até mais aceita dentro da ciência para explicar a origem de tudo. Essa teoria é baseada na teoria de Charles Darwin. Charles Darwin criou o chamado darwinismo, teoria do evolucionismo, aonde tudo que existe, inclusive os seres humanos, são resultado de um longo processo de evolução. Então, tudo foi se evoluindo. Então, de acordo com as mudanças climáticas ou de acordo com as mudanças do meio ambiente, alguns seres vivos conseguiram se adaptar e quem não conseguiu morreu pela chamada seleção natural. Então, todos os seres vivos existentes teriam surgido da evolução e, especificamente, tanto os humanos quanto os macacos teriam descendido de um ancestral comum, né? Um hominídeo comum. Então, os primeiros hominídeos que a gente vai conhecer, certo? Vai ter várias características diferentes. Então, o gênero Homo é conhecido por meio dos estudos fósseis. Como é que se descobriu tudo isso? Como é que soube que os primeiros hominídeos surgiram lá há 2 milhões de anos da Terra, tal, sabe como foi? Através dos fósseis. Lembra que eu disse a vocês que a história também utiliza outras ciências? Então, os paleontólogos, eles estudaram tudo isso para trazer para a gente essa informação, certo? Então, foi se estudado todos os fósseis através do esqueleto, através da bacia, através da mandíbula, através da dentição, de várias partes do esqueleto, descobriu-se realmente se era homem, se era mulher, o que é que comia, do que é que se alimentava, o que é que se vestia. Então conseguiu se descobrir muita coisa, tá? E os fósseis mais antigos, gente, muito importante, foi encontrado onde? No continente africano. E aí a gente chamou de Australopithecus, certo? Os fósseis mais antigos. Então, os Australopithecus caminhavam sobre os 2 pés, alimentavam-se basicamente de vegetais e era pequeno. E o esqueleto mais antigo encontrado no continente africano, a gente encontrou foi de uma mulher e chamamos de Lucy, certo? Vamos para as especificidades, ou seja, os diferentes tipos de hominídeos. A gente vai começar pelo Homo habilis. O nome já diz tudo, né? O cara era habilidoso. Os hominídeos dessa especificidade Homo habilis era o sentido de ser habilidoso, construir os primeiros instrumentos de pedra, de madeira, para utilizar já na sua caça. O Homo erectus seria uma evolução, descendeu desse Homo habilis. Só que esse Homo erectus, como o nome já diz, eles não eram tão envergados, não eram tão corcundas. Eles já eram mais eretos, andavam mais eretos. E, além disso, eles aperfeiçoaram todos os instrumentos utilizados pelos Homo habilis, certo? E a gente vai ter o Homo sapiens neandertal. Esse Homo sapiens neandertal, ele já foi chamado de homem das cavernas, porque eles andavam já mais em grupos de 20, de 30 pessoas, já habitavam mais nas cavernas, faziam sepulturas cobertas de pedra, ou seja, essa descoberta trouxe a ideia de que eles já teriam tido cerimônias religiosas como o funeral, certo? O funeral, enterrar alguém, eles realizavam essa cerimônia. E aí existem alguns estudos que fazem a comparação entre o Homo sapiens neandertal e o Homo sapiens sapiens. Professor,
E o que é o Homo sapiens sapiens? Sou eu e você. O Homem sapiens sapiens, qual o significado? O homem que sabe que sabe. Confundi vocês? Ou seja, pare aí agora e pense na sua existência. Como é que você sabe que você está aí onde você está agora? Respira. Sente a sua respiração. Sentiu? Sabe como é que você sabe que você está aí? Porque você está pensando. Você está começando a pensar o porquê você sabe que você está aí. Logo, se você pensa, você existe. Entendeu? Existe uma frase de um filósofo chamado René Descartes que ele vai dizer isso. Penso, logo existo. O pensamento é a única maneira que a gente sabe que a gente existe. Tá certo? Então, o Homo sapiens sapiens, que é a espécie da qual fazemos parte, vai surgir há 100 mil anos atrás, onde? No continente africano. E aí, por meio das migrações, ele vai ocupar todos os outros continentes, certo? Então, do continente africano, ele sai para os outros continentes e vai se adaptando conforme o ambiente. Vai desenvolver a fala, a escrita, a capacidade de refletir sobre os seus atos e inúmeras outras habilidades. E agora, a gente parte para a nossa segunda parte, que é da pré-história. Já estudamos todas as classificações que interessam a gente dos hominídeos, certo? O processo de hominização. E agora a gente vai estudar a chamada pré-história. Tá ok? Bum! E aí? Gostaram até agora da classificação dos hominídeos? Entenderam tudo direitinho? E agora a gente parte para a pré-história, tá certo? A pré-história, por que, professor, pré-história e não história? Porque, como a gente viu, a história ela se classifica em história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, que é a que a gente está hoje, tá? E por que esse período da história que o senhor está chamando de pré-história? É porque ele vem antes da antiga. E por que pré-história? Porque não existia a escrita. A história ela foi existir a partir da escrita. Tá entendendo? E através de todos os fósseis encontrados, registros nas cavernas, é que a gente foi descobrir que existia vida antes da história. Tá certo? Vamos lá? A pré-história ela vai se dividir em paleolítico, em neolítico e a gente chama de idade dos metais. Tá certo? Mas os grandes períodos a gente vai dizer que é paleolítico e neolítico. Os dois grandes períodos da pré-história. E a gente vai agora aprofundar eles. Vamos lá? Vamos para o período paleolítico, também chamado de Idade da Pedra Lascada. Professor, por que esse nome? Porque os grupos humanos, os primeiros grupos humanos, eram caçadores e coletores. Então eles caçavam para sobreviver, eles caçavam animais para comer, eles coletavam vegetais para poder sobreviver. E aí, como é que eles faziam para caçar? Eles batiam a pedra uma nas outras até lascar as pedras para poder produzir machado, lanças, arpões, agulhas e conseguir caçar esses animais que eles precisavam, tá certo? Os grupos humanos no Paleolítico, eles não tinham morada fixa. Então, eles caçavam e coletavam tudo no lugar. Quando eles estavam vendo que estava ficando pouco alimento ali, ou que eles estavam em algum tipo de ameaça, eles iam para outro lugar. Então, eles não tinham morada fixa. Por isso, eram chamados de nômades. E aí, bem no finalzinho do Paleolítico, eles começaram a dominar o fogo. Eles descobriram o fogo e dominaram esse fogo. E aí a vida mudou de vez. Por quê? Os alimentos passaram a ser cozidos, assados, eles puderam sobreviver em regiões mais frias, pôde afugentar os animais, passou a ter luz à noite e por aí vai. Foram muitos os benefícios que eles tiveram com o fogo. A escultura paleolítica é uma escultura que traz uma arte feminina, uma estatueta feminina, que eles denominam de Vênus. Porque eles quem descobriu essa arte relacionou a ela ao culto à fecundidade ou à sexualidade. A questão da fertilidade, porque a mulher, ela produz, ela dá luz ao filho, então é ligada essa questão da fertilidade. As pinturas rupestres, rupestre é uma palavra francesa, que quer dizer as pinturas feitas em rochas. E aí foram encontradas nas paredes das cavernas essas pinturas rupestres. Algumas aparecem em figuras humanas, só que a maioria é de mãos abertas, tá? Animais, desenhos de animais. A gente pode ver aí, agora nesse slide, como é que eles pintavam. Eles também pintavam a representação deles caçando animais, ou eles também acreditavam que se eles admirassem um animal e disseram, não, vou caçar aquele animal, eles entravam na caverna,
pintavam aquele animal e aí ele conseguia capturar a alma do animal, ou seja, se eu desenhar esse animal, significa que eu vou conseguir caçar ele mais rápido. Vocês podem ver também mais pinturas. Essa que vocês estão vendo agora, elas se encontram na Serra da Capivara, aqui no Brasil, no Piauí. E aí a gente vai encontrar uma nova idade, um novo período que transitou do Paleolítico para o novo período chamado Neolítico. Neo quer dizer novo, novo período. Por que um novo período? Porque a gente vai estudar um período que mudou bastante quando o ser humano, os primeiros grupos humanos, eles descobriram, na verdade, a questão da produção agrícola. E aí aconteceu a chamada Revolução Agrícola. Professor, quem foi que descobriu de fato? Bom, já que o trabalho deles era um trabalho dividido, o homem saía para caçar, coletar animais e proteger o seu grupo, a mulher que ficava em casa, ela cuidava das crianças e elas cuidava da agricultura, exatamente. Então, se ela cuidava da agricultura, se ela estava em casa, se ela cuidava dos vegetais, ela talvez, a mulher, foi a primeira a perceber quando a semente caiu no chão e germinou e produziu. Então, se isso aconteceu, eles aprenderam a cultivar. Isso não foi um processo que aconteceu da noite para o dia, mas eles aprenderam a cultivar ali, aprenderam a cultivar os seus próprios alimentos e não precisou mais ser nômades. Eles passaram a ser sedentários, certo? Nesse período do Paleolítico, em que a Idade da Pedra é chamada de Idade da Pedra Lascada, porque eles lascavam pedra, no Neolítico, que é diferente, eles aprimoraram, eles aprenderam a polir essa pedra. Então, o Neolítico a gente pode chamar de Idade da Pedra Polida, tá certo? O acontecimento que vai marcar o início do Neolítico vai ser o que eu falei, que é a Revolução Agrícola. Há cerca de 10 mil anos antes de Cristo, a Terra passou por uma grande mudança climática. Assistam, sabe que filme, gente? Eu quero que vocês assistam A Era do Gelo, tá certo? Esse filme ajuda a vocês entenderem bastante essa questão dos animais, da sobrevivência, ao meio ambiente e essa mudança climática. Vai ser bem interessante para vocês, tá? Cerca de 10 mil anos atrás, antes de Cristo, na verdade, a Terra vai passar por essa grande mudança climática. As temperaturas vão se elevar. Aí vai haver o quê? Que nem no filme, o derretimento das geleiras. Então, os animais acostumados nos climas frios vão começar a desaparecer. Vai morrer, não vai suportar o calor. E aí, a carne tornou-se menos abundante e os grupos humanos vão buscar outras fontes de alimento. Que é aí que eles começam com a questão da agricultura e vai aprender a domesticar os animais, os cachorros, as cabras, as ovelhas, os bois, meu cachorro que eu diga. E aí acredita-se que foram as mulheres que começaram a praticar essa agricultura, tá certo? Então, os seres humanos eles passaram a produzir o próprio alimento, não precisava mais se mudar constantemente, ou seja, não é mais nômade, e eles vão ficar mais fixos em algum território, vão formar grupos, vão formar as suas aldeias. E é por esse motivo que a gente vai chamar o homem de sedentário. Ele vai ter mais oferta de alimento. As pessoas, em vários grupos humanos, vão começar a crescer, número de crianças, e as pessoas vão passar a viver mais, tá certo? Como é que funcionava, professor, a divisão do trabalho? Porque o povo tem que trabalhar, né, meu filho? Todo mundo crescendo, a população vai crescendo, todo mundo tem que trabalhar. Então, nas aldeias, o trabalho era dividido por idade e sexo, tá? Então, as mulheres eram responsáveis pela agricultura, pelo preparo dos alimentos, criação das crianças. Já o homem, eu já falei, né? Caçavam, cuidavam dos rebanhos, porque eles domesticaram animais, então vai trabalhar agora com a questão da pecuária e da segurança do grupo. E os idosos não trabalhavam. E as crianças, vocês também não trabalhavam. Vocês podem ver uma representação pequena aí dessa imagem no slide, tá? Vejam agora os utensílios agrícolas, período neolítico. Tá? E a especialização do trabalho. Então, novas tecnologias como o arado, não pense que tecnologia é só celular não, viu? A palavra tecnologia vem do grego técnicos, que quer dizer fazer, modo de fazer. Então, tudo aquilo que é aprimorado é uma nova tecnologia, tá certo? O arado puxado por animais, que o arado é aquela da agricultura para a terra. E as novas técnicas de adubação e irrigação do solo vai possibilitar o aumento da produção de alimentos. Então, imagine se você está plantando muita batata. E aí antes você só plantava batata que você ia comer.
Agora você planta batata, você come e sobra batata. Então, toda sobra a gente vai chamar de excedente. Fale comigo, excedente. Excedente! Isso mesmo. Então, excedente é a sobra. Assim, algumas pessoas puderam se dedicar a outras atividades. Então, se eu já plantei, se eu colhei, eu tenho o suficiente, está sobrando, eu preciso plantar? Não, porque está sobrando. E o que é que eu vou fazer? Eu vou cuidar de outra coisa. Então, todo mundo daquele grupo humano não precisa se dedicar à agricultura, já que a agricultura se desenvolveu tanto que não precisa de tanta gente trabalhando nela. Então, fica aí vocês plantando, que eu vou ali cuidar de outra coisa. Então, começaram a surgir novas especialidades, como a carpintaria, a produção de cerâmica, a metalurgia, para trabalhar com metal, para melhorar as ferramentas, a construção de casa, a tecelagem para fazer os tecidos. E aí vai começar uma divisão de trabalho. Pessoas que trabalham com tecido, pessoas que trabalham na carpintaria, pessoas que trabalham com o metal, a metalurgia, e por aí vai. Então, cada um vai trabalhando numa coisa, e aí as coisas que eles vão produzindo, por exemplo, o carpinteiro vai produzir cadeiras. Então, o que é que eles vão fazer inicialmente? Vão começar a trocar produtos entre si. Quem produz a cadeira precisa comer, não vai comer cadeira. Então, eu vou dar alguém que produziu os tomates, o feijão, a batata, a cevada, e essa pessoa vai me dar esses alimentos. Deu para entender? Então, a sobra de cada trabalho, que a gente chama de excedentes, gerou a coisa chamada comércio. Entendeu? É como se você comprou 2 pirulitos e o seu colega comprou 3 lápis. E aí você quer um lápis e ele quer um pirulito. E aí vocês fazem a troca entre vocês, porque estava sobrando, não é isso? Assim surgiu o comércio. Só que esse trabalho todo dividindo aí, o comércio todo se desenvolvendo, a população toda vai aumentando, e aí todo mundo quer conquistar mais terras que possa cultivar. E aí eles passam a disputar territórios. Ó, se eu tenho um grupo aqui que quer conquistar mais terras, outro grupo do outro lado que quer conquistar mais terras. Ei, tem uma terra boa ali na frente, eu vou lá. Aí o outro diz, eu também vou. E eles começaram a disputar as terras, começaram a disputar os territórios. E aí o chefe da aldeia, que vencia as demais aldeias, passou a ser chamado de rei. Ou seja, se eu tenho um chefe de aldeia que vence as outras na disputa das terras, esse cara começa a ser respeitado. E assim começa a surgir o rei. Tá entendido até agora? E aí esse rei começa a controlar todas as atividades do povo. Começa a cobrar impostos. E aí ele começa também a exigir que ele seja respeitado. E assim começa a surgir o chamado Estado. O que é Estado? Estado é um local, certo? Onde tem pessoas e através dessas pessoas operam relações de poder. Quem é o poder aí? O rei. Que controla quem? As pessoas. Então esse lugar pode ser chamado de Estado. Meu Deus, uma aula de sociologia. Mas vamos lá, respira fundo. Vamos lá. Ali tinha as terras e as pessoas, certo? Então, se tinha alguém que controlava essas pessoas, existia o quê? Um poder sobre essas pessoas. Vamos botar mais fácil agora? Vamos lá. Sua casa é um estado. Como assim, professor? Minha casa é um estado? Vem cá, filho. Quem manda em você dentro de casa? Existe um poder sobre você? Existe. Então, sua casa é um espaço onde opera relações de poder. Menino, já arrumou sua cama? Menino, vai lavar o prato. Isso é poder sobre vocês. Logo, sua casa é um estado. Então, o rei passou a viver em uma construção chamada palácio e a ter um grupo de funcionários que são os funcionários reais, tá certo? E aí a gente chega em 7.000 a.C. Lembra que no período do Neolítico iniciou 10.000 a.C. Passa-se 3.000 anos, porque vai diminuindo, é ordem decrescente. E aí a gente já está na idade dos metais, por volta de 7.000 a.C. Os seres humanos vão desenvolver a metalurgia, como eu falei, e vai começar a produzir instrumentos de metais. E aí o primeiro metal trabalhado foi o cobre, que vai ser usado para os utensílios, para enfeites. E aí em 3.000 a.C.,
eles misturam cobre com estanho e surge o bronze, que aí passa a ser mais resistente. E aí eles vão conseguir fundir o ferro, que é mais resistente. Por que é importante falar disso? Porque a gente está falando de os primeiros grupos humanos que começam a conquistar territórios. Então eles precisam de quê? Para conquistar territórios, de armas. E as armas eram feitas de todo esse material aí, produzido pela metalurgia. Tá certo? E aí, a fundição de cobre em murais funerários egípcios. Olha esses desenhos, tá vendo? Todos esses desenhos a gente conseguiu enxergar por causa das pinturas nas paredes lá dos egípcios, tá certo? Vamos lá. Aí a sepultura da necrópole de Varna. Vamos lá. E aí a gente começa com as primeiras civilizações. As primeiras civilizações, elas vão estar na chamada crescente fértil. O que é crescente fértil? É a terra que fica perto do rio, então é uma crescente fértil. Aos poucos as aldeias foram se transformando em cidades. As primeiras cidades se formaram perto da margem de grandes rios. Aí tem os rios Tigres e Eufrates, certo? Na Mesopotâmia. Tem o rio Nilo, que deu origem ao Egito. Tem o rio Azul e o rio Amarelo, que são os rios que cortam as terras que deram origem às primeiras civilizações na China. Então, você pode ver que as primeiras civilizações conseguiram se desenvolver porque estavam próximas de rios. Entendeu agora? Por isso que essa questão do solo bom para plantar era importante. Aqui tem um mapa da Mesopotâmia, certo? Que aí mostra a gente todos os lugares próximos aí do rio Tigres e Eufrates. Aí, ó, logo em cima tem Assur, tem Mari, e desce dois risquinhos azuis, onde tem um rio que mostra o rio Tigres e Eufrates, tá vendo? Aí para baixo vai ter a Babilônia e por aí vai. Uruk, Lagash, Ur, foram as principais cidades importantes aí da Babilônia. Aí tem a civilização egípcia mostrando a vocês aí. A gente vai estudar todas essas civilizações quando a gente entrar mais na questão da história antiga. Mas eu estou mostrando a vocês aí para vocês terem a ideia de que as primeiras civilizações surgiram perto de rios, tá certo? Vamos lá. E aí a primeira forma da escrita provavelmente foi criado por sacerdotes sumérios. Os sumérios ficaram onde? Na região da Mesopotâmia. Era chamada de escrita cuneiforme. Professor, escrita cuneiforme? Que nome maluco, cuneiforme. Por quê? Porque tinha um formato de cunha. A escrita, os seus símbolos, tinham um formato de cunha, certo? Imagine um conezinho com a pontinha pontiaguda e que era usado para riscar no barro, na rocha, na argila. E aí a invenção da escrita marca o fim do período da pré-história e inicia um período denominado como Idade Antiga, estudado pela história antiga. Deu para entender? E agora a gente vai falar sobre a Mesopotâmia. Fica na região do Crescente Fértil, como o próprio nome diz. Mesopotâmia quer dizer entre rios. Claro que é porque a Mesopotâmia se encontra entre os rios Tigres e Eufrates. Sua área vai ser definida pela nascente dos rios, nas montanhas da Armênia, e aí depois que atravessa o atual estado do Iraque, desemboca lá no Golfo Pérsico. Desde 4000 a.C., os rios Tigres e Eufrates vai permitir o quê? A ocupação humana, assim como aconteceu no Rio Nilo lá no Egito, tá? Lembra que eu falei que lá no Egito tinha o deserto da Arábia e o deserto da Líbia protegendo as terras egípcias das invasões? Na Mesopotâmia não era assim não, meu filho. Na Mesopotâmia as terras eram de fácil acesso, então a gente tinha constantes invasões. Um local tomado por guerras, ascensão e declínio de diversos reinos e diversos impérios que a gente vai ver agora. E a gente começa pelos povos sumérios, que habitou aí a região da Mesopotâmia entre 3500 a.C. a 2350 a.C. Habitaram o sul da Mesopotâmia e foram responsáveis pela formação do primeiro reino lá na Mesopotâmia. Mas estavam longe de ter uma unidade política, um governo centralizado. Eles trabalhavam com cidades-estados, que eram cidades independentes política e administrativamente. E as principais cidades-estados dos sumérios eram Ur, Uruk,
Lagash e Nippur. E essas cidades-estados, elas eram administradas por uma autoridade pública, era o patese, como se fosse o vigário de Deus, alguém que acumulava funções sacerdotais, políticas e militares. Só que a rivalidade e as brigas constantes entre os sumérios acabou deixando eles bem fracos e abertos às invasões. E aí, quem é que invade e domina tudo? Os acádios. Claro que a gente vai falar agora dos povos acádios, né? Os povos acádios ficaram aí entre 2350 e 2180 a.C. Eles habitaram a região central da Mesopotâmia e fundaram as cidades de Acade e Babilônia. As cidades sumérias foram totalmente dominadas, aí eles unificaram tudo e o rei Sargão I acabou criando o primeiro Império Acádio. Só que em média de 2180 a.C., diferentes povos da região do deserto sírio-árabe invadiram a Mesopotâmia. E aí, várias décadas de briga, os amoritas conseguiram conquistar militarmente a região. Os amoritas dominaram aí a região da Mesopotâmia de 2100 a 1686 a.C. Ficaram aí na região de Acade e fizeram da Babilônia a capital do novo Império Mesopotâmico. Só que o apogeu, ou seja, o melhor momento mesmo, vai acontecer nesse império no governo de Hammurabi. Hammurabi foi responsável pela criação do primeiro conjunto de leis escritas da humanidade, que vai ser conhecido como que Código de Hammurabi, claro, né? Uma das leis mais conhecidas do Código de Hammurabi vai ser a Lei de Talião, que é aquela lei que diz olho por olho, dente por dente. Se você me fez, eu te faço também. Se quiserem, dê uma pesquisada na Lei de Talião, do Código de Hammurabi, para vocês verem como era a lei, né? Que essa lei influenciou diversas outras leis de diversos outros países. Tudo não dura para sempre, né? Então Hammurabi ele vai morrer, o império vai ser invadido por hititas e cassitas. Eles ficam dominando aí por 4 séculos até serem derrotados pelos assírios. Assírios potentes, viu? Os assírios dominam a Mesopotâmia aí de 1300 a 612 a.C. São os habitantes do Planalto de Assur, o norte da Mesopotâmia. Pense num povo militarista, um povo que gosta de guerra de graça. Aos assírios a gente atribui a organização do primeiro exército regular. E vai ser composto por arqueiros, lanceiros, carros de combate, máquinas de guerra, cavalaria. Suas principais cidades vai ser Assur e Nínive, que vai ser a capital do império. E vai ser no governo de Assurbanipal que eles vão invadir e dominar todo o Egito. E eles tinham essa política militarista de invadir os lugares, de dominar os povos, só que pouco a pouco vai haver uma reação desses povos dominados por eles. Os povos caldeus, lá do sul da Mesopotâmia, aliado aos povos medos, sob o comando de Nabopolassar, vai invadir e derrotar os assírios, destruir Nínive todinha. Com Nínive, sua capital, destruída, os assírios foram derrotados e os caldeus passam a dominar agora. Os caldeus ficam aí de 612 a.C. a 539 a.C. E Nabopolassar vai fundar o segundo Império Babilônico. Só que o melhor momento desse segundo Império Babilônico vai ser no governo de Nabucodonosor II. Repete comigo, Nabucodonosor é nome. E com Nabucodonosor, os caldeus eles conquistam todo o Oriente Médio, com exceção do Egito, claro. Só que aí Nabucodonosor vai morrer e Ciro, né, que comandava os persas, vai dominar, vai derrotar os caldeus e dominar agora toda a região. Mas, independente dos diferentes reinos que existiram aí na região da Mesopotâmia, a organização social, a estrutura social não vai sofrer muita diferença entre eles aí ao longo dos anos. A sociedade era rigidamente estratificada, ou seja, cada um nascia em sua camada social, em sua classe social, e era difícil, totalmente, quase impossível, a mobilidade social, ou seja, você sair de uma classe social para outra classe social. Era difícil você ascender, certo? Subir na vida, entendeu? No topo da pirâmide, a gente vai sempre falar da pirâmide, né? Falou em sociedade, é uma pirâmide social que a gente vai trabalhar. Então, no topo da pirâmide aí, vai estar quem? O monarca, que é o rei, tá? Que vai ser aí o mediador entre Deus e o povo, tá? Tá ligado, né? Quem serão os privilegiados aí dessa pirâmide? Serão os sacerdotes, os militares de alta patente e os ricos proprietários, tá? Os intermediários aí no meio da pirâmide, a gente vai ter funcionários públicos, comerciantes e os artesãos. E na base vai estar quem, como sempre? Camponeses e escravos. E como é que essa sociedade mesopotâmica vivia? Elas eram chefiadas pelo patriarca. Claro, o patriarca vai ter direito de decidir sobre vida e morte de qualquer pessoa da família, meu filho. Além disso, eles faziam a vigilância e o controle das mulheres. A família era vista como forma de manter e perpetuar a própria sociedade. E diferente da mulher lá no Egito, na Mesopotâmia, o papel da mulher se limitou ali aos afazeres domésticos, a cuidar da família, cuidar da casa. Nada de muitos direitos como tinha lá no Egito, tá? Resumindo, o papel de comando central era quem?
do homem, e o papel da mulher era um papel o quê? Subalterno. Nos primeiros tempos da civilização mesopotâmica, eles se organizavam em macrofamília, ou seja, todo mundo na mesma casa. Avós, pais, filhos, tios, primos, netos e todo mundo junto. Cada família ou cada clã, né, como se chamavam, eles eram representados pelo totem, né, que é algum símbolo, um animal, uma planta que simbolizasse aquela família. Só que tudo se desenvolve, né? E aí com o tempo a macrofamília foi se perdendo e eles foram tendo um modelo de família mais particular, onde é só marido, mulher e filhos na mesma casa. E casamento, menino, nesse lugar era bem protegido pelas leis, porque eles valorizavam demais a família e faziam de tudo para o casamento não se desfazer. Lá as filhas tinham dotes, imagine só, o cara ia casar com a mulher, com a menina lá, então eles ganhavam dote da família pela filha que estava levando. E o casamento era monogâmico, ou seja, só pode casar com uma pessoa, nada de ter um bocado de mulher, pelo amor de Deus. E outra, a mulher não podia escolher com quem ia se casar, diferente do Egito, tá vendo? A mulher não podia escolher quem era o seu marido. E lá tinha a lei da primogenitura, né? O filho, homem mais velho, vai ter mais privilégios aí na herança. Uma coisa que eu achei interessante é que os filhos adotivos tinham os mesmos direitos dos filhos biológicos, ou seja, que era nascido da própria mãe. Nas famílias ricas, as crianças estudavam aí em escolas palacianas para se tornarem funcionários do rei. Crianças, eu estou falando dos meninos, porque as meninas recebiam educação doméstica. No casamento, em caso de viuvez, existia um tipo de lei que assegurava que a mulher podia casar de novo. E o divórcio na Mesopotâmia é engraçado, meu filho. A palavra valia mais do que tudo, né? Por meio da palavra assim, ó, tu não és mais o meu marido, ou tu não és mais a minha esposa. Aí o divórcio estava solicitado. Referente às vestes, eles possuíam muitas roupas de pele ou tecidos de lã. Claro, depende da sua camada social. E a mesma coisa as moradias. As moradias, a arquitetura vai depender de que camada social você pertence. A maioria das cidades na Mesopotâmia eram protegidas por grandes muralhas. E nas cidades vocês encontravam aí muitos zigurates. Zigurates que eram aquelas pirâmides, né, com aquelas escadarias enormes. Bom, referente à economia, igual ao Egito, o governo ou o Estado ele controlava também a produção e eles também que faziam o recrutamento das pessoas, dos camponeses, para mão de obra nas obras públicas. E também o governo era responsável pelo quê? Cobrança de impostos. As atividades econômicas eram ligadas à agricultura, à pecuária, à atividade artesanal, mercantil, que é a questão do comércio. Mas eles utilizavam como moeda de troca o quê? Ouro e prata. E quem vocês acham que era a principal mão de obra? Os camponeses, claro. Religião. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E cada cidade possuía o seu deus protetor. Eles não acreditavam na vida após a morte, então eles valorizavam bastante a vida. A vida mesmo. A vida presente, e não após a morte, antes da morte. Suas divindades ou seus deuses eram antropomórficos, ou seja, tinham as mesmas características da natureza humana, entre qualidades e imperfeições. Na arquitetura se destaca aí o templo de Marduk, o jardim suspenso da Babilônia, o portal de Star, né? São bem famosos, pode pesquisar aí. Toda a escultura era voltada à questão religiosa. E a escrita deles que eles criaram foi a escrita cuneiforme, né? Que utilizava um conezinho, né? Para poder fazer a escrita ali na argila. E a literatura era um gênero épico, ou seja, as escritas contavam as questões das guerras, né? Porque já que eles viviam guerras e invasões o tempo todo, era a história que tinham para contar. Beijos, meus mesopotâmicos, e a gente fica por aqui e responde a atividade direitinho, tá?